Oi, gente, boa tarde. Hoje, quarta-feira, 23 de outubro, e quarta-feira é dia de TV Platão, esse nosso projeto aqui do Colégio Platão, não só para os nossos alunos, familiares, professores, mas para toda a comunidade, para todos os internautas. Afinal de contas, pela internet nós chegamos a muitos lares, muitas casas e muitos corações e mentes, porque é para isso que serve a TV Platão, para nós podermos pensar um pouquinho, refletir. Eu, de novo, estou com a minha camiseta do Outubro Rosa, porque nós temos que lembrar sempre, não só no mês de outubro, mas é uma forma de nós lembrarmos desse tema tão importante que é a prevenção do câncer de mama. E outubro também está sendo um mês platônico de mulheres platônicas. Coletivo de talento de mulher platônica é aqui no Colégio Platão, a terceira da nossa lista. Hoje a gente recebe a Ivana Barankiewicz. Olha, você tem gente muito treino, a semana toda treinando. Ivana, obrigada. Eu agradeço o convite. Muito bem. Eu vou falar um pouquinho sobre o currículo da Ivana, depois ela vai contar a história do ingresso na docência, que é muito curiosa a história dela, muito interessante. Eu aqui já vou colocar o meu celular também para nós acompanharmos. Se vocês tiverem observações, perguntas para a Ivana. O tema do programa de hoje é o projeto bilíngue do Colégio Platão. E lógico, a gente tem muita coisa para saber antes disso. Bom, a Ivana é supervisora de idiomas aqui no Colégio Platão. Ela é formada em Letras, Português e Inglês pela UEM em 2009. Pós-graduada em Literatura e Língua Inglesa pela FISH, é isso? Faculdade Integrada Jacarepaguá. Mestre em Literatura pela Universidade de Maringá também em 2016. E certificação internacional em Inglês e Espanhol. Está cursando Pedagogia na Unicesumar, vai concluir ano que vem. Essa é nova para mim, confesso que não sabia. Muito bem. E a Ivana tem essa fluência no inglês e no espanhol, mas também conhece bem de italiano e francês. Olha só, a nossa poliglota. Mas a Ivana, antes de falar de idiomas, do inglês, enfim, todo o assunto de hoje, vai contar um pouquinho para nós como é que ela chegou à docência. E para vocês não foi a primeira opção. Não foi. Eu mudei para Maringá para estudar arquitetura. Eu sou de Santo Antônio da Platina, cidade aqui do interior do estado. E eu vim para cá para estudar arquitetura e fiz isso durante 4 anos. Abandonei ao final do quarto ano. Né? São 5. E durante o curso eu comecei a estudar espanhol no ILG. Eu já tinha o inglês, quis aprender mais uma língua. E isso acabou me levando a começar a dar aula numa escola de idiomas enquanto fazia o curso. Estava no quarto ano, não? Não, eu estava no terceiro. E comecei com uma turma de espanhol, depois eu já tinha 13 turmas, entre inglês e espanhol, e aí, aquela paixão que não estava no curso, mas eu não sabia exatamente onde estava, ela apareceu. E tua família também tem uma história, de docência? Minha mãe é professora também, foi diretora de escola. Ficaram felizes certamente com a mudança? Ou apreensivas? Um pouco apreensivas. Porque na verdade, não só pela mudança do curso, mas pelo tempo, que você já tinha. Muito tempo, estava há 1 ano, Em nenhum momento você pensou assim, eu vou ter pelo menos terminar, foi um desejo assim, não é o que eu quero, eu tenho certeza. Eu já não estava feliz no curso há algum tempo, e de repente, eu Você já tinha o quê? Uns 21 anos, mais ou menos? 20, 21? Você entrou logo depois do ensino médio? Eu entrei direto do terceiro ano. Tinha 21 anos. Aí você descobriu que era a docência. Não mexer com prédios, interiores de pessoas, que a docência faz isso também. Muito bem. Mas aí você sempre então teve essa facilidade, esse gosto pelos idiomas? Eu comecei com inglês bem pequenininha. Pedi para minha mãe me colocar, em cidade pequena não tinha muito curso. Até minha professora Borza, eu era a menor da turma toda. E o pessoal foi indo embora, porque cidade pequena as pessoas vão indo embora estudar. Os 3 últimos anos eu acabei fazendo só eu e ela, porque não tinha mais ninguém no mesmo nível, porque eu comecei... Que bom você ficou, teu companheiro. Daí a minha turma ficou sendo só eu. Sim. E aí depois disso o italiano veio por questão também de ascendência familiar. Aí, quem comprovava a ascendência tinha um curso que o consulado italiano estava fornecendo pra gente. Aí eu comecei a fazer, eu tinha 16 e só tinha assim, pessoas de 50 anos para cima e eu estudando. Sempre um diferencial. E essa facilidade com o inglês, isso ajuda em outro idioma ou não é uma relação? Ajuda no
processo né, de uma outra língua. De uma outra língua, mas são línguas bastante diferentes, né? Já o espanhol, o italiano, o francês, eles se aproximam mais da língua portuguesa e eles se relacionam mais, né? Mas no início da tua carreira, você foi para a língua portuguesa também um tempo ou não? Já foi para o inglês? Não, quando eu entrei aqui no Platão, eu dava aula de literatura e produção textual. Você é mestre em literatura? Sim. Que é uma área também que você gostava, né? Gosto também bastante, né? Mas a paixão maior, ela é por idiomas mesmo, o estudo da língua e da relação entre a língua, né? E as pessoas. E a Ivana ficou um tempo conosco. Quanto tempo você ficou na primeira parte da tua 3 anos. 3. Ela ficou 3 anos conosco, aí ela deu um tempinho, foi para outros projetos, mas voltou. E nunca me desliguei daqui, né? Porque os filhos, ela é mãe platônica também. Né? Os dois, e estava sempre presente. Sim. E aí o ano passado, quando teve uma reunião de pais para apresentar o projeto novo de inglês que teria, a Isa, o Toninho, a gente levantou, que vontade de voltar, né? E surgiu essa faísca que aí virou um projeto mesmo, porque já era um desejo, já era uma vontade. Quando eu saí, eu e a Isa, a gente já conversava muito sobre isso, e de repente aconteceu, me chamaram para voltar. E o seu sangue platônico, né? Quem experimenta o que é ser platônico não consegue ficar longe. Não quer sair, quer voltar. E antes de falarmos do projeto bilíngue e de tantas novidades que temos para 2020 nessa área, vamos falar um pouquinho tanto do inglês quanto de outras línguas para o mercado de trabalho, para concursos, porque no caso do ensino médio, você dá aula também do ensino médio, do espanhol. Ensino médio, aula de espanhol. Que no caso do terceirão, eles podem escolher, né? Isso, a prova. Mas a gente sabe que nem sempre, às vezes, os cursos de idioma fora da escola preparam para essa prova específica, pensando, não sei se na UEM... Nós temos alguns tipos de provas de proficiência, né? Quando a gente fala de PAS e vestibular, é um inglês instrumentalizado, mas ele se apega também a questões gramaticais e a teorias. Então, o aluno precisa reconhecer tempos verbais, estruturas gramaticais para resolver essa prova, né? Já quando a gente fala de provas para mestrado, doutorado, algumas faculdades exigem isso como pré-requisito. Em outras, você tem que fazer essa prova de proficiência no decorrer do mestrado, doutorado. E aí, geralmente, eles se pegam mais na questão de leitura e interpretação. Aqui na UEM mesmo, a gente tem textos na língua estrangeira, mas as respostas nós colocamos em língua portuguesa. O que eles querem é que a gente consiga ler e interpretar textos em outro idioma. Já no vestibular e no PAS, já é uma pegada um pouquinho mais técnica mesmo. E é importante que vocês, professores, lógico, saibam, porque cada situação é um objetivo, né? Sim. Porque às vezes tem alunos que até têm uma fluência, não sei se eu posso falar assim para falar, mas em detrimento a essa questão da interpretação ali na hora da prova. Sim, é como a língua portuguesa, né? Muitas pessoas falam, conversam muito bem, mas se pega uma prova... Isso, mas se pega uma prova de gramática, não consegue porque não sabe nominar, né? O que é um sujeito, o que é um predicado, qual é aquele tempo verbal. São os mecanismos da língua que usa, mas não conhece os termos técnicos. Né? Que é a parte exigente, né? Não é prazeroso, né? Não, é a parte chata. É a parte que a gente tem que suar, e debruçar. Para poder usá-la bem. E nós comentávamos também nos bastidores como que, eu não sei quanto tempo, né, Ivana, a gente pode falar que a gente já não diz mais que o inglês é um diferencial no mercado. A gente já vai voltar para o universo da escola, mas pensando pós-escola, que ter o inglês no processo de seleção já é uma coisa que se espera de um bom profissional. Na maioria dos casos, né? O inglês já não deixa mais você à frente de ninguém, mas não tê-lo pode deixar você para trás. Sim. Quando você quer um diferencial de idioma, você tem que ter, além do inglês, algum outro. E hoje, se a gente for pensar em mercado de trabalho, seria o espanhol ou seria outro? Tem outro que... Eu acredito pensando em Brasil, que é o espanhol para nós, né? A questão do Mercosul, as negociações aqui na região, né? América do Sul. Mas, dependendo do tipo de negócios, né? O meu marido, por exemplo, para negócio, ele precisou estudar o francês. E até nós estudamos juntos, né? Por necessidade dele, a gente acabou precisando. Foi bem favorecida essa parte aí, né? Muito bem. E é tão importante a professora, né, o professor, o profissional de outro idioma, despertar isso, porque eu me recordo que no magistério, eu era de uma escola de periferia, fui de uma escola do centro, ainda pública,
Mas eu me lembro da cena da professora me chamando para ir, sabe as coisas traumáticas, me chamando para ir à frente, conjugar o verbo não sei o quê. Gente, constrangimento, eu não consegui. E foi um ano tão difícil, tão doloroso, que eu peguei uma raiva tão grande do idioma, na ingenuidade da minha adolescência, que eu falei, nunca mais quero saber disso. Né? E a gente acaba se afastando porque o professor não encaminha. É um cuidado que é uma outra geração, mas mesmo assim tem que... Porque existem alunos, né, isso independente da disciplina, pode ser inglês, ciências, matemática, o que for, que gostam de se expor e expor as ideias. Sim. Alguns já são mais tímidos, mais calados, então a gente não pode forçar que essa criança vá à frente e tenha... E aí a gente canaliza na disciplina uma coisa que não tem a ver com isso. Sim, que às vezes vai também de alguma limitação da personalidade, a gente tem que respeitar essa individualidade. A gente pode dizer que há pessoas que têm mais facilidade para aprender outra língua ou não? Desde que treinem. Eu acredito que existam as pessoas que peguem com mais tranquilidade, sim, mas todo mundo é capaz de aprender. Não existe isso, eu não aprendo. Aprende. Mas quanto mais cedo, mais fácil. Quanto mais cedo. Como exercício. Né? Isso também, né, essa questão do mais cedo, ela entra em vários vieses, né? Um é o próprio sistema fonador, né? Porque quando a gente nasce, a gente tem toda a habilidade de falar qualquer idioma. E como tudo, né? Se você não usa, atrofia. Então existem alguns sons, né, que o adulto vai aprender e ele tem muita dificuldade de reproduzir aquilo. E a criança, ela fala de uma maneira natural e fica fácil para ela. Então, quanto antes a gente começar e a gente introduzir a criança no universo do idioma, não necessariamente com aquele ensino extremamente formal, mas colocá-la nesse ambiente e deixá-la fazer uso, né? Isso vai internalizando e ela fala naturalmente. Então, quanto antes, melhor. Já aproveitando esse ensejo, então vamos pensar, hoje que eu digo assim, esse ano de 2019, algumas coisas se mantiveram dos outros anos, mas o que foi novidade neste ano? Como é que hoje está estruturado o idioma ou os outros idiomas? A primeira coisa na questão do programa bilíngue na implantação foi o aumento da carga horária. Né? Eles tinham 2 aulas por semana. Hoje, até o 5º ano, todos têm 5 aulas semanais de língua inglesa. A partir do infantil 3 até o 5º ano. O infantil 2, a gente deixa 2 aulas semanais, porque eles são menores, o tempo de concentração é menor, né? E a gente trabalha mais com questão de musicalização, inclusive com a Bruna, a gente faz aulas... Tem uns vídeos, né, na página do Platão, vídeos apaixonantes. A gente faz aula em parceria, nós já compusemos algumas músicas para trabalhar com eles, então para eles é... Tem uma sala específica? Nós temos de inglês 2 salas e também a sala de aula, né, com a Apple TV, também está toda preparada para que se tenha aula de inglês. Porque a partir do 6º ano é obrigatório em qualquer instituição? Isso, a partir do 6º ano é obrigatório em todas as instituições. Só o inglês? Só o inglês. E aí tem uma aula por semana? Geralmente 2. Tá. E aí quando chega no 3º ano tem essa possibilidade de escolher por causa do vestibular. Isso, aí pode optar pela língua estrangeira, né? Ou inglês ou espanhol. Mas isso que o projeto bilíngue, ele dá nome a que tipo de inovação? Tá. O nosso ensino regular, ele é pautado numa metodologia que é chamada de CLIO, que é Content, Language, Integrated Learning. Então, na verdade, assim, o que se espera até o 5º ano? Que a criança consiga entender, reproduzir, se expressar oralmente, interpretar textos curtos, né? Mas não necessariamente compreender a gramática. Ela escreve. A partir do 2º, 1º ano, eles já começam a trabalhar também, que é o que a gente chama de biletramento, né? Porque a alfabetização, ela acontece e a alfabetização ela é única, porque o alfabeto, nesses idiomas, ele é o mesmo. A questão do letramento é o uso da língua efetiva, né? As questões sociais e culturais que envolvem a língua. Então, a gente introduz o biletramento, que é colocar essa criança em contato com a cultura, com o cotidiano da língua. Como isso funciona? O professor fala inglês, praticamente o tempo todo. Então, às vezes, eles olham pra gente com a carinha meio assustadinha, que não tem. Aí entra o nosso trabalho sério, né? Você tem que fazer gestos, você tem que fazer mímica, você usa de outras formas, mostra imagens, desenha, para essa criança compreender o
que você está falando. E ela já consegue, é uma pergunta talvez tola, porque eu não trato com criança, mas uma criança está de 3 aninhos, ela entende que isso é de um outro país, geograficamente é um outro espaço? Eu acredito que não, né? Questão geográfica não, mas sabe que é diferente, né? A minha menina mesmo está no infantil 2 e ela canta, ela fala com números, cores, animais, canta, né? Com aquele rim, né? Que acontece inclusive na língua materna, mas ela não tem medo de falar. Então, quando você pega uma criança que começa desde pequena, ela não tem o que é chamado, né, no estudo de idioma, de filtro afetivo, que é aquela vergonha, o medo, o receio. Isso a gente constrói. Que é o que eu tive, vou procurar a professora ainda. Porque assim, a criança maior, né, ela já pensa, o que o amigo vai pensar, se eu falar errado, eles vão rir de mim. O pequeno, ele não tem essa consciência do tirar o sarro. Ele vai. Não sofre. Isso, não sofre. Sabe porque às vezes fica um constrangimento, eu sinto isso e, né, pelos planos aqui do Platão, que vem, acho que eu vou me libertar desse constrangimento. Porque às vezes você está lendo, né, às vezes você está lendo um texto, né, na minha aula em português, e tem um nome de uma pessoa, como vai ter hoje no final, não, mas hoje não é inglês, acho que é alemão, né? Mas enfim, outra língua, e aí você vê aquele nome e já sente isso mesmo, né? Sim. Será que eu vou falar? Daí você brinca com a história, mas é porque aí você fala, aí as pessoas podem rir, alguém te corrigir, né? Algumas pessoas lidam bem com isso, riem de si mesmas e tocam para frente. Algumas não, e isso pode travar até o aprendizado. E o projeto bilíngue, que já começou a ser implantado este ano. Isso. A gente dividiu isso em 2 etapas. A primeira etapa, que foi agora em 2019, chega até o 5º ano. A partir do ano que vem, a gente implementa a segunda etapa, que chega até os 9 anos. Mas aí qual vai ser a diferença do que já tem, por exemplo? Que continua sendo obrigatório, lógico? Continua sendo obrigatório, a gente tem um aumento de 1 hora-aula. E a metodologia que está sendo aplicada até o 5º ano passa a ser aplicada também. De mais conversação, por exemplo, do professor, né? Isso. E a questão da metodologia CLIO, ela tira um pouco o foco da língua pela língua. Então, assim, nós aprendemos a língua enquanto aprendemos outra coisa. Sim. Então, o material mesmo da UNA, ele é muito rico, porque, né, what about, né, sobre. Tem math, history, né? Então a gente estuda história, a gente estuda geografia, matemática, por acaso, por meio do inglês. Só que isso em língua inglesa. Então eles precisam acionar tanto o conhecimento do conteúdo quanto a prática da língua. Eu achei incrível, né? O Heitor está no 2º ano e ele chegou falando as horas. Ele aprendeu a ler as horas em relógio ponteiros na aula de inglês. Então ele aprendeu inglês, ele me pediu um relógio e tudo isso aconteceu em língua inglesa e ele aprendeu um conhecimento diferente também. Então não é assim, eu fico lá decorando palavras e repetindo palavras, né? Não é esse o processo. Mas o que às vezes angustia um pouco, os pais principalmente, né? Nossa, é muito conteúdo, os textos são muito difíceis, mas é claro que o input, né, que é o que a gente chama que a quantidade, ela é muito maior do que o que a gente espera que o aluno, né, assimile e consiga reproduzir. Mas isso é gradativo, aos poucos vai aumentando, né? Como a criança, a gente conversa com a criança, a gente fala, mesmo ela não reproduzindo tudo aquilo. Mas ela está entendendo. Ela entende, ela vai fazendo esse repertório, né, de vocabulário e num dado momento ela começa a reproduzir e a utilizar. Né? Mas tem, às vezes, alguns pais que ficam angustiados, né? Não está acompanhando, está muito difícil, chega a tarefa, não faz, né? Mas existe também aquela coisa assim, né? Meu Deus, é outra língua, é muito difícil. Então, primeiro eles... Ou como se fosse desnecessário saber agora, pode aprender depois. Né? E são os maiorzinhos que às vezes ficam com isso, para que eu vou usar? Quando você vai no infantil, para eles é tudo uma grande brincadeira. Mas a partir do 1º ano a gente já começa a ter que sistematizar um pouco de estratégias de leitura, eles já estão alfabetizados, então eles começam a utilizar a palavra. Até o 5º ano a gente usa figuras, imagens. Porque no ensino médio você pode até falar de mercado de trabalho, mas você tem que abordar isso com crianças. Não. É isso que você falou, mas tem cada explicação de quando vai usar. Qual que é o grande apelo para eles? Porque hoje nós vivemos numa era extremamente digital. Jogos. Né? Você começa música, jogos.
Né? Então, vocês usam as séries, muitos as séries, né? Eu até brinco com eles, falo assim, eu não sou da era da internet, né? Então, para eu estudar, era bem mais complicado. E eu sempre adorei música, letra de música, sempre me ajudou muito. E, na nossa época, ou você comprava o disco, depois o CD que vinha a letra, ou você não tinha letra. Então, o que eu fazia? Eu me trancava no quarto e eu ficava ouvindo as músicas, pausando e voltando e tirando letra. Né? Hoje eles digitam no Google, já vem a letra, com a tradução e com o clipe, né? Você não é de Maringá, você não vai lembrar, mas 30 anos atrás, uma rádio aqui de Maringá local fazia, uma vez por semana, tinha a tradução da semana. Gente, a gente ficava lá ouvindo, depois eles entregavam o panfletinho, a gente passava na rádio só para pegar, fazer coleção, para poder... Eu tenho uma pasta, até hoje, de coisas que ganhava. E eu percebo também pelo meu, eu já tenho 13, mas como que eles ouvem as músicas e vão... Eu, como não entendo, não sei se está falando certo, mas eu percebo uma naturalidade, assim, de... Sim, porque eles estão imersos nesse universo o tempo todo, né? Netflix, né? Eles assistem séries e tudo, YouTube. A gente tinha que ir até a locadora. Era fita. Então você tinha que optar pelo filme dublado ou legendado. Na minha casa, só eu que ia o legendado, então eu sempre era voto vencido, né? Depois que veio o DVD, aí, graças a Deus, você podia selecionar. Então eles assistiam dublado, eu assistia depois, né? Mas eles não, eles estão nesse universo da língua o tempo todo. Então, para eles, é mais natural, é mais tranquilo. Para nós, era mais difícil. Bom, e fora o projeto bilíngue, que já foi implantado e que vai continuar para 2020, nós temos também uma novidade. Essa é novidade mesmo para 2020, em primeiríssima mão aqui no TV Platão. Não é um projeto, né? Como é que eu posso chamar? Os idiomas Platão. Idiomas Platão. É um novo serviço, talvez, né? Que o colégio vai oferecer, mas, gente, olha que interessante, não só para alunos e não só para pais, é para a comunidade. Conta melhor para nós. A gente vai implementar aqui um centro de idiomas, né? A princípio, 4, o inglês, o italiano, o francês e o espanhol. E terão vários níveis, várias faixas etárias, vários horários que já estão disponíveis lá na secretaria, se alguém quiser ligar valores. Vantagens, né? Questão de valor mesmo, né? Ele é mais acessível. Os professores são todos qualificados, com certificação internacional também. Material também, não é material próprio, são materiais específicos para cada idioma. Então, mais um gás... serviço de qualidade. Isso. E mais um gás nos idiomas para nós, né? Porque como a gente disse, né? O inglês hoje, ele já não é mais diferencial, ele é requisito. E, né, com a implementação do projeto, a gente pretende que os alunos fiquem fluentes no inglês, já na grade curricular. Quem não é como eu que se torne. Isso, né? Mas a grade curricular já vai oferecer para o aluno a oportunidade de aprender a língua inglesa como um todo. Né? Aí os outros idiomas, eles entram como um complemento e a escola vai oferecer. Para quem já tem algum conhecimento, também haverão turmas um pouquinho mais avançadas e na primeira e segunda semana de aula do ano que vem serão aplicadas provas de nivelamento para a gente saber em que isso é importante saber, porque essa pessoa fica... A gente está falando de constrangimento, talvez os adultos, por exemplo, dizer assim, mas faz tanto tempo que eu não estudo isso, às vezes compensa a gente voltar um pouquinho, dar aquela revisada, né? Vai ter também aula de conversação para quem já tem uma bagagem e quer praticar, né? Então a gente vai ter vários nichos e para todas as idades e para todos os conhecimentos. Os profissionais já foram escolhidos? Sim, já está tudo bem encaminhado, tudo bem. E as pessoas que tiverem dúvidas sobre esse assunto, tanto o projeto bilíngue quanto Idiomas Platão, né? É só ligar aqui na escola, acessar o site, as redes sociais do colégio, ou ligar aqui no 3220-6868 e quem atender você vai tirar todas as informações. Se tiver alguma questão mais específica também, quiser entrar em contato, procure a Ivana, depois vai ficar o nome dela registrado aqui para você procurar nas redes sociais. Ivana, o Aguinaldo Luiz Baldo mandou um recadinho aqui. É uma ideia muito legal para os nossos filhos, apoio integralmente essa proposta. Muito bem. Projeto
O Guter Schmidt, projeto bilíngue, partiu. Isso mesmo, nós também não vamos partir. E é muito gratificante você andar pelos corredores da escola. Sim, é verdade. Porque, né, a gente já começou, né? A questão da sinalização, também colocar visualizar, a visualização, né? E trazendo aos poucos também outras questões culturais. A gente vai fazer agora a celebração do Thanksgiving, né? Trabalhar com eles a cultura, de onde surgiu, por quê, e a gente vai fazer uma celebração com eles. Porque tem tantos, né, a cultura é tão forte aqui no Platão, certamente haverá um desdobramento para outras línguas também. Sim, nós tivemos um projeto, né, do All-Market também, que envolveu toda a questão cultural. Foi a primeira vez, né? Tinha tido um pouquinho menor. Né? Eu fiz em 2015 uma versão menor, Acho interna. Que nem foi aberto, né? Não, ela foi uma versão interna. E aí depois disso eu me afastei um tempo, voltei e o Toninho, você tem que fazer a feira. Porque foi muito legal. Foi um sábado pela manhã, antes das férias. Foi. E a Ivana e eu até ficamos parceiras desse projeto também, porque ela organizou tudo. E a renda, que foi uma renda interessante da venda dos produtos, foi revertida para projetos sociais, aqui da promoção humana, ajudamos 5 instituições com cestas básicas e a meninada lá vendendo os produtos. É um processo que é gratificante do começo ao fim, rico, porque a gente trabalha muitas questões com eles, né? A questão do consumo sustentável, de você doar aquilo que não te serve mais, mas que não está quebrado, que não está estragado. Pensar no outro. Né? E eles também, é divertido a gente ver que quando você fala assim, de vir comprar, eles torcem o nariz, é coisa usada. A hora que eles chegam, eles veem que tudo aquilo que está ali é muito legal e é barato e eles vão conseguir eles vão conseguir comprar muita coisa com pouco dinheiro e ainda ajuda. E lógico, a prática da língua, né, tem muita coisa envolvida, né? E é muito legal que, né, eu ando pelos corredores da escola, as crianças me veem, ninguém me fala oi, nem bom dia, né? Good morning, how are you? Hello. É muito gratificante ver que isso está acontecendo e que eles estão se soltando e curtindo a língua. Né? Isso que é o mais interessante. Sendo felizes, né? Sim. Porque tudo que aquilo nos faz sofrer... E eu tenho na minha casa 2 né, termômetros maravilhosos. Eu vejo, o Heitor ele sempre gostou, mas agora com essa mudança, ele está muito empolgado. Ele chega em casa de tarefa de inglês, ele chega feliz, que tem 5 páginas de tarefa de inglês. E ele faz feliz, mas não quer que eu ajude, né? Ele quer mostrar que ele aprendeu e que consegue fazer. É um grande, como você falou, termômetro, é um resultado, né, de todo o trabalho. Viviane, falando em gratificante, a gente já está aqui, né, pro finalzinho da nossa conversa. Que interessante você falando tudo isso, né, com tanta paixão, com tanta competência. E aí me veio ao coração agora lembrar do teu curso de arquitetura, que certamente também teve o seu valor, porque obviamente te fez amadurecer muita coisa, né? Porque a gente entra após ensino médio na faculdade com muitas ingenuidades ainda, né? Sim, e a escolha do curso, ela foi... Não foi assim, eu quero fazer. Eu fui para a eliminatória, fui o que eu não quero, aí sobrou, do que sobrou, sabe? Não foi uma escolha por paixão. Sempre quis, né? Sempre não foi. E de repente, quando eu comecei a dar aula, né? Poxa, é isso. Aí juntou amor pela docência e pelos idiomas, né? Estamos aqui com essa mulher competente, supervisora de idiomas do Colégio Platão. Olha só, quem escolheu a frase hoje foi a Ivana. E ela, olha, ela está me testando já para eu fazer um curso. Estou te estimulando. Estimulando, mas eu ainda não vou falar não. Eu vou falar a frase, que é muito boa, ela escolheu e ela vai falar o nome do autor. Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Do Ludwig Wittgenstein. Olha só, ela disse que nem é fluente em alemão, mas olha que ela falou com propriedade, Ludwig. Muito bem, os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Essa frase, ela tem muito sentido e significado nela, né? Porque quando você vai estudar um idioma, você não está estudando só uma língua. É uma história. Né? Tanto que quando a gente tem trabalho de tradução, algumas coisas requerem assim, um requinte, uma fineza muito sutil, que existem
palavras que não se traduzem, né? Por exemplo, se você for traduzir um texto esquimó, eles têm inúmeras palavras para descrever gelo, porque existem várias formas que eles classificam o gelo. Pra gente é gelo e neve, né? Não tem mais nada. E eles não. Aprendem. Isso. E a gente precisa, quando vai traduzir um texto, recolocar essa sutileza. Então a cultura, ela tá junto, é o tempo todo. A palavra saudade mesmo, né? É nossa, é brasileira. O sentimento é universal, mas a palavra é nossa. E quando a gente vai traduzir, a gente precisa trabalhar com isso. É muito aprendizado. Ivana, obrigada por tanto conhecimento, pela generosidade. Foi ótimo, né? Sim, foi muito legal. Já passamos o nosso limite aqui, gente, mas tudo bem, nós somos um pouco rebeldes aqui. As comadres. Queridos, compartilhe esse vídeo, tanta informação boa. E, de novo, dúvidas sobre o projeto bilíngue, sobre idiomas Platão, por favor, entre em contato nas redes sociais, por quem favor. Quem quiser, né, no ano que vem também estarão disponíveis aulas experimentais para as pessoas virem, conhecerem. Que é natural que você queira, né? A Valéria Macês, a nossa querida, essa que tem sangue platônico também até hoje, está lá em São Paulo, né? Juntas, maravilhosa, um sorriso bonito. Própria tem que fazer propaganda de papo de dente. Sim, tem mesmo. Maravilhosas, excelentes profissionais, adoro. Mais um projeto de sucesso, sem dúvida. Que esses, né? A Lu Santana também está nos assistindo, a Márcia. Muito bem. A Fernanda Souza. Muito obrigada por estarem conosco. Obrigada de novo, Ivana. Ano que vem a Ivana volta aqui para contar, né? Depois de novidades, conforme as coisas forem acontecendo. E na semana que vem, quem vai estar conosco é mais uma mulher platônica competentíssima, a nossa Lucimar Scarpinello Baldo. Ela é da área de educação física, mas assumiu também nesse ano a gestão de todas as atividades extracurriculares, que não são poucas, né? Aqui na escola. E ela vai conversar conosco sobre todo esse calendário, todas as opções de atividades extracurriculares para 2020. Obrigada por estarem conosco e a gente se encontra na próxima quarta. Até lá!